Olá, meus irmãos. Muito prazer em estar novamente com vocês para que a gente possa realizar a nossa evangelioterapia desta semana. Então vamos cerrar os nossos olhos físicos e agradecer a Deus por mais este momento de união. Senhor, que eu tenha sabedoria para conduzir as situações que se apresentam a mim em estado de perturbação. Não te peço forças para o meu corpo, porque com ela poderei irritar e magoar meus irmãos terrenos. Mas, Senhor, te peço sabedoria para despertar e acessar minha evolução, e assim conduzir as situações de desventura com tranquilidade, compaixão e gratidão. Que a partir de agora eu seja a filha desperta, cumprindo o propósito a que se comprometeu nessa encarnação. Obrigado, Pai, pela confiança em mim depositada. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, hoje eu vou começar com vocês do Livro dos Espíritos, no livro 2 do capítulo 1, na pergunta 120. A pergunta diz assim: todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem? E a resposta dos espíritos para Kardec: não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. Então, meus irmãos, nós já aprendemos, né, que o mal, ele não existe. O que existe é a ignorância do bem. Então, enquanto formos ignorantes quanto ao que é o bem, estaremos deixando de fazer o bem. Agora, hoje, na nossa evangelioterapia, eu vou continuar, né? No capítulo 18, da lição Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, e eu peguei a sequência, então é o item 10, que diz: aquele quem muito se deu, muito será pedido. Então, eu vou ler um pedacinho para que a gente comente, né? Então, diz assim: o servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será ferido rudemente. Todavia, aquele que não a conheceu e que tiver feito coisas dignas de castigo, será ferido, menos energicamente. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Então, meus irmãos, o que a gente aprende neste capítulo? Neste capítulo, a gente aprende o seguinte: será culpado aquele que somente admira os ensinamentos do Cristo, porém não os coloca em prática. Então, não adianta nada, né? Eu estudar os ensinamentos do Cristo, eu achar tudo muito maravilhoso, mas quando chega na hora de eu vivenciar esses ensinamentos, eu não faço um mínimo esforço para isso. Então, nós vamos continuando como, né? Continuamos vaidosos, orgulhosos, né? Continuamos apegados às coisas da matéria, continuamos egoístas, né? E não fazemos o bem para o nosso próximo, porque nós ficamos com aquela preguiça mental, né, meus irmãos, de dizer assim: eu não devo fazer isso porque isso não agrada a Deus. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, eu não gostaria que outra pessoa falasse de mim. Mas, mesmo assim, eu não gostaria que falassem de mim, mas eu continuo falando. Eu não gostaria que fizessem a mim, mas eu continuo fazendo. Então, muita coisa que a gente faz sem se dar, né, conta de que não deveríamos. Porque, ainda mais nós, espíritas, que estamos estudando,
não temos desculpa. Então, se eu não tenho desculpa, eu tenho que assumir a minha culpa. Então, né? Às vezes a gente vê umas pessoas fazendo várias coisas erradas, mas a gente tem que entender que muitas delas não têm noção do que está certo e do que está errado. Elas não têm noção nenhuma. Para elas aquilo é o certo. Então, elas são menos culpadas do que eu, se fizer alguma coisa, tendo o conhecimento de que aquilo está errado. Então, precisamos nos ligar no que fazemos, no que pensamos. Por isso, Jesus fala, né? Vigiai o seu pensamento. Porque é do pensamento que surge a emoção. É da emoção que surge a reação, né? Que surge a ação. Então, precisamos estar sempre atentos no que pensamos, atento no que estamos sentindo, né? Para que a gente possa trilhar o caminho do bem, o caminho dos ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, aqui diz assim: os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistem no mal. Olha que responsabilidade dos médiuns na nossa doutrina, né? Olha que responsabilidade, né? É a eles que os espíritos estão se dirigindo. Então, olha a responsabilidade do médium. Ele tem que ter a noção, né, do que ele tem que fazer. Ele tem que ter a certeza do que ele tem que fazer para o bem. Porque se ele estiver pensando e agindo de forma contra os ensinamentos do Cristo, ele vai se cercar do quê? Ele vai se cercar de irmãozinhos equivocados, que simplesmente vão influenciá-lo, né? E é culpa dos irmãozinhos desencarnados? Não. É culpa minha que abri esse espaço, porque eles só chegaram a mim porque é a mesma vibração. Então, eu não posso recriminar, né, um espírito que esteja dito me obsediando. Na verdade, sou eu que estou obsediando ele, porque eu que estou trazendo ele para perto de mim. Não é isso? Aí aqui diz assim: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Assim como muito será dado àqueles que aproveitarem o que receberam. Então é assim, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos. E menos direito de errar nós temos. Então, precisamos avaliar a nossa vida. Precisamos avaliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Então, agora nós estamos aí, com essa pandemia, estamos tendo essa saída já devagarinho, né? Dita devagarinho. Então, nós temos que pensar o quê? O que é o correto para que a gente faça numa hora dessa? Bom, os órgãos da saúde continuam dizendo que nós não chegamos ainda no pico. Por que não chegamos ainda no pico? Porque, infelizmente, nós brasileiros não fizemos as coisas como deveríamos fazer. Uns se confinaram, outros não. Então, o que acontece? A contaminação, ela está sendo muito ao mesmo tempo. Não é que não vamos nos contaminar. Eu acho até que eu possa já estar contaminada. Vamos, sim, nos contaminar, só que uns vão apresentar a doença, outros não. Uns vão ter uma doença mais leve e outras mais graves. O que precisamos é que as pessoas que vão ter uma doença mais grave, que vão precisar dos hospitais, dos respiradores, não adoeçam todos no mesmo tempo. É só para isso que estava sendo feito o confinamento.
Porém, não vai parar de subir se não for feita coisa séria. Então, como não tem mais como segurar, porque não tem mais como segurar, e agora está voltando aos pouquinhos, né? Nós temos que ter responsabilidades. Nós temos que primeiro nos prevenir, né? De todas aquelas seguranças. Ter higiene, usar a máscara. Isso que a gente nem precisa mais falar, que já está todo mundo cansado de saber, né? Basta fazer, porque saber todo mundo já sabe. Então, temos que nos prevenir. Aí o que acontece? Abriu o comércio. Você se pergunta, eu preciso ir lá? Eu preciso. Né? Eu tenho que comprar, não posso ficar sem comprar tal coisa. Tudo bem, vá, mas vá com segurança. Se a loja estiver muito cheia, não fique ali, porque vai estar aquela fila na porta, não fique ali tumultuando na porta. Vai dar uma outra, né? Vai para outro lugar, tenta comprar em outro lugar. Nós temos que nos precaver. A ordem é essa, não se aglomerar. Então, cuidado quando pegar a condução, porque as conduções estão lotadas. Se você pode ir a pé, vá a pé. Então, nós temos que nos cuidar. Então, nesse tempo de pandemia, nós vamos ter muitas oportunidades de praticar os ensinamentos do Cristo. E qual é aquele ensinamento agora que o Cristo deu para nós e que nós podemos usar nesta pandemia? A tolerância, a paciência, a benevolência. Por quê? Porque nós vamos a lugares que vai estar cheio, então nós temos que ter a paciência de esperar, de não se aglomerar. Nós vamos encontrar com pessoas que não vão cumprir as regras, então nós temos que ter o quê? Compaixão dessas pessoas. Depende de nós, depende de cada um vai fazer a sua parte, né? E vamos torcer para que o nosso país se saia bem, para que a gente supere essa fase muito bem e que a gente volte à nossa normalidade, mas não esquecendo dos ensinamentos do Cristo. Que voltemos diferente, que voltemos mais dóceis, que voltemos mais tolerantes, que voltemos mais compreensivos. Então, meus irmãos, nosso ensinamento de hoje é esse. Agora eu vou abrir aqui uma mensagenzinha para a gente encerrar, né? Que já é de praxe. Olha só. É divino, né? Os espíritos são maravilhosos com a gente. Olha, se está desempregado, não se desespere. Não amaldiçoe a sorte. Enfrente as dificuldades corajosamente. Não pense em abandonar a vida. Não seja covarde. Você pode vencer. Você vai vencer. Não recuse trabalho pelo fato de ser modesto. O grande Ford começou a vida como simples mecânico. Tenha coragem, porque o Pai não abandona ninguém. Uma mensagem muito boa, né? E eu também tenho uma história de uma pessoa que é o seu Honda, né? Que é o dono da marca Honda. Se vocês puderem procurar no YouTube sobre o seu Honda, a vida dele, vocês vão ficar maravilhados. Porque ele ressurgiu das cinzas, acho que 2 vezes. Ele nunca desistiu. E hoje é isso aí, essa potência, né? A Honda, marca Honda. Então, não precisa falar mais nada, né? Mas ele teve altos e baixos. Então, meus irmãos, vamos encerrando e que a gente possa levar, né, para a nossa semana esses ensinamentos do Cristo, né, que nos vão fazer progredir, né, espiritualmente.
e que a gente tenha consciência de que a gente está recebendo bastante ensinamento. Então, nós estamos tendo conhecimento. Então, não vamos perder esses conhecimentos. Não vamos ficar só achando bonito. Vamos colocar em prática. Não vamos falar só do Cristo, né? Não vamos falar só de Jesus. Vamos viver Jesus, né? Não vamos falar em Deus. Vamos viver Deus. Porque Deus deixou a sementinha dele dentro de cada um de nós. Então, que essa semana possamos prestar bastante atenção no que recebemos de ensinamento e o que estamos colocando em prática. Vamos refletir todos os dias antes de dormir se colocamos em prática os nossos ensinamentos. Então vamos cerrando os nossos olhos e agradecendo a Deus por mais esse momento e vamos pedir para Ele que o nosso povo brasileiro tenha muita sabedoria para levar o seu dia a dia diante desse vírus. Que possamos ter muita paz no coração, muita docilidade para enfrentar todos esses dias que estão por vir e que não sabemos o que vai nos esperar. E pedimos também, Senhor, que dê conforto aos corações daqueles que já perderam seus entes queridos para esse vírus e que estão perdendo seus entes queridos para outros tipos de doença e outros tipos de coisas que acontecem. E pedimos também, Senhor, que possamos estarmos sempre unidos em Teu nome e possamos ter a intuição perfeita, Senhor, para vivenciar os nossos dias, sem preguiça, sem desespero, sem medo. E que possamos sermos sempre aquelas pessoas que estão promovendo a paz e vivendo dentro da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, meus irmãos, pela atenção que vocês dispensam sempre para mim. Um beijo carinhoso a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.